Olá pessoal, hoje eu vou falar para você sobre os cavernomas, ou como também podem ser chamados, dos angiomas cavernosos. Os cavernomas eles são malformações vasculares de pequenos vasos bem finos, bem pequenininhos, em que eles ficam agrupados, eles ficam compactados e formam uma lesão geralmente ovalada, arredondada, escurecida devido ao sangue que tem ali dentro e que a olho nu ela parece uma amora. O cavernoma, quando se olha no microscópio durante a cirurgia, quando se retira do cérebro, parece de maneira geral uma amora, devido a essa coloração e esse formato, e parece com pequenos vacúolos dentro dele. Os cavernomas eles podem se localizar em qualquer região do cérebro ou da medula. O mais comum é eles estarem nos hemisférios cerebrais e no tronco cerebral, que é uma estrutura bastante complexa do nosso sistema nervoso. São os lugares mais comuns, mas pode ser ao longo da medula também, no cerebelo, ao longo de alguns nervos especificamente também pode acontecer. Se sabe que o aparecimento desses cavernomas de maneira geral é esporádica, não está vinculado a nenhuma síndrome genética específica. Aproximadamente 80% dos casos são esporádicos. Mas também hoje em dia já se sabe que existem algumas mutações genéticas, alguns genes que estão vinculados a síndromes familiares, síndromes genéticas, em que na presença dessas mutações genéticas, o aparecimento, a predisposição a desenvolver, a aumentar e a ter mais de um cavernoma é bem maior do que na população normal. E aproximadamente uma pessoa a cada 200 vão ser diagnosticadas com cavernoma. Dos pacientes que são diagnosticados com cavernoma, de 10 pacientes com cavernoma, apenas um vai desenvolver algum sintoma maior e vai fazer diagnóstico de cavernoma. Ou seja, a maior parte das pessoas que têm cavernoma vão viver a vida inteira e nem vão saber que tiveram cavernoma ou que tem um cavernoma, porque ele vai passar assintomático e desapercebido. Alguns pacientes vão desenvolver sintomas, e os sintomas mais comuns são crise convulsiva e sangramento. O sangramento é um derrame, né? Um tipo de AVC, né? Que pode acontecer em qualquer lugar do cérebro onde tiver esse cavernoma. Na população que faz o diagnóstico do cavernoma, ao acaso, por crise convulsiva ou por algum outro dor de cabeça, por exemplo, o risco dessa pessoa desenvolver um sangramento é em torno de uns 2%, 2,4% ao ano. Agora, se o paciente faz diagnóstico porque teve um sangramento, a chance desse paciente ter um novo sangramento ao longo dos anos varia de 20 a 30%. Então, é bastante importante. O paciente que já teve um diagnóstico, teve um sangramento, a chance dele ter um novo sangramento é bastante considerável. Aparentemente, os cavernomas localizados no tronco cerebral, eles têm uma chance um pouco maior de ter um primeiro sangramento, e depois que eles têm esse primeiro sangramento, existe uma chance um pouco maior, em torno de 35% de chance de ter um novo sangramento ao longo dos próximos 5 anos. Aqueles pacientes que têm um sangramento e passam 5 anos sem um novo sangramento, a chance, o risco começa a reduzir e volta aos padrões basais em torno de 2%. O diagnóstico de escolha, como é que se faz diagnóstico de cavernoma? O diagnóstico de escolha é feito com a ressonância de crânio. Apesar desses cavernomas serem uma malformação vascular, né, ele não é um tumor com células tumorais, ele é uma malformação vascular. Apesar disso, se a gente fizer um exame dos vasos, das artérias do cérebro, o cavernoma não vai aparecer. Então, não adianta fazer arteriografia, angiografia ou angiorressonância, porque o estudo do vaso especificamente não vai mostrar o cavernoma. Em relação ao tratamento, nem todo paciente que faz diagnóstico de cavernoma precisa tratar imediatamente. Aqueles casos em que o diagnóstico é feito ao acaso, sem querer e não tem sintomas, esses cavernomas eles podem ser acompanhados, eles não precisam ser tratados imediatamente. Se o paciente tem sintomas, por exemplo, crise convulsiva ou algum dano neurológico pela compressão do cavernoma, o cavernoma ele pode ter qualquer tamanho.
Então, se isso causa algum dano neurológico por compressão, esses pacientes eles podem ser, então eles começam a ter uma indicação de tratamento e podem ser indicados cirurgia nesses casos. Naqueles pacientes que têm um sangramento e a gente sabe que o risco de um novo sangramento ele é bem maior, esses pacientes eles são candidatos à cirurgia. Então a gente começa a indicar o tratamento cirúrgico, microcirúrgico dos cavernomas, principalmente quando existe uma crise convulsiva de difícil controle, quando tem um dano neurológico pela lesão em si, pela compressão da lesão em alguma área neurológica, ou se o paciente já teve sangramento. Então, nesses casos, a indicação de tratamento existe e o melhor, o mais resolutivo e o tratamento de escolha é a cirurgia. Não existe quimioterapia para cavernoma, não se faz radioterapia para cavernoma a princípio, e existem algumas medicações em teste, alguns trabalhos testando alguns remédios para eventualmente no futuro se ter alguma opção medicamentosa, mas hoje em dia ainda não se tem remédios que realmente controlam o cavernoma no seu crescimento ou no seu risco de sangramento. O tratamento de escolha é com cirurgia. Ou a gente observa e não faz nada, quando o paciente não tem sintoma nenhum e nunca sangrou, ou se trata com cirurgia se o paciente tem sintoma ou se apresenta sangramentos. O tratamento cirúrgico, dependendo da localização da lesão, é bastante complexo. Lesões profundas no tálamo, lesões na medula, em que existem muitas áreas nobres em pequenas localizações, e principalmente lesões no tronco cerebral são bastante difíceis de fazer o tratamento cirúrgico. O tronco cerebral é uma área pequena, profunda e com muitas funções, em que a cirurgia ela é sempre muito difícil. Felizmente, com o refino da técnica microcirúrgica, com treinamento adequado, com o uso de tecnologias, uma boa anestesia, uso de neuronavegador e uso de monitorização neurofisiológica em hospitais com uma boa estrutura, mesmo essas regiões complexas e profundas de difícil acesso, é possível hoje em dia fazer cirurgia com uma boa segurança, com ótimos resultados. É sempre importante buscar por essas opções na hora de fazer o tratamento cirúrgico de um cavernoma em qualquer área do sistema nervoso central. Sempre que tiver um familiar, um conhecido ou você mesmo tiver um cavernoma, procure a opinião de um especialista, de um neurocirurgião.